Nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, santo e poderoso, tremendo, justo e fiel Senhor da glória. Bendizemos e adoramos o Senhor, engrandecemos e cultuamos o Senhor nesta manhã. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória a Ti. Senhor, recebe-nos na Tua santa presença. Fala, Senhor, com cada um de nós. Ajuda-nos a entendermos as coisas, porque o fim está a cada mover do ponteiro mais perto. Fala conosco, Senhor. Dá-nos da Tua graça, dá-nos da maravilha da Tua santa presença. Esta é a minha oração, de honra, de louvor e glórias ao Senhor, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero convidar vocês para nós entendermos um pouco mais o livro de Atos dos Apóstolos. Então, para isso, nós vamos usar 3 passagens que são fundamentais neste livro de Atos dos Apóstolos. A primeira passagem é capítulo 1, versículos do 3 até o 10. E é a primeira que nós vamos dar uma olhada aqui e entender um pouco essa mudança, né? A segunda passagem é capítulo 3, versículos do 11 até o 26. E a terceira passagem é capítulo 15, versículos do 6 ao 21. Né? Então eu não vou ler nenhuma a princípio. Vou ler conforme eu for expondo as passagens e você vai ver que coisa maravilhosa que nós vamos entender hoje. Vai ver coisa tremenda para a sua vida cristã, viu? Logo no início do Novo Testamento, é ensinado para todos que estão lendo, estão aprendendo, que a igreja é um mistério. Né? Jesus, quando começa o trabalho dele, ele fala que a igreja é um mistério. E você vai ler sobre isso lá em Romanos, capítulo 16, versículos do 25 ao 27, Efésios, capítulo 3, versículos do 3 ao 9, e Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. A igreja sempre esteve nos planos do Deus Todo-Poderoso, mas ela estava escondida dos homens. E quem revelou a igreja para os homens foi o apóstolo Paulo. Ele que revela a igreja. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a igreja
é uma fase temporária na história. Às vezes a gente vê as pessoas aí com tanto orgulho denominacional, né? A igreja é temporária. Até quanto tempo vai durar a igreja? Até o arrebatamento. E quando é que vai acontecer o arrebatamento? Até que haja entrado a plenitude. O que quer dizer isso? Até que o número completo dos gentios tenha se convertido. Você lê isso em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Quando eu entendo que isso está praticamente pronto, né? E quando isso acontecer, vai acabar a igreja, porque a igreja será arrebatada, para que as obras que ainda não foram completadas com Israel sejam retomadas e completadas. Então a igreja é um negócio temporário. A igreja pode se acabar a qualquer instante. E aí terá início aquilo que Daniel já revelava lá atrás, né? As 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, e isso será Deus trabalhando, né, especificamente com Israel. Aí não vai ter igreja, porque hoje a obra de Deus com Israel, a partir da igreja, a partir da revelação de Paulo, olha, a igreja está instituída, Deus, na sua infinita sabedoria, interrompe a obra com Israel e inicia a obra com a igreja. Quando a igreja estiver terminada a sua história aqui na terra, que isto vai acontecer no arrebatamento, Deus vai retomar o trabalho com o povo judeu, com Israel. E isso a gente já vê muito claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 3 até o 10. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo aqui, né? Mas está registrado aí, é interessante que você leia. Então, é uma fase de mudança que já é encontrada nesse capítulo 1 do livro de Atos. Você sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Existe assim uma grande tendência em se acreditar que o escritor do livro de Atos tenha sido Lucas. E ele diz que Jesus apareceu repetidas vezes aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Reapareceu por um período de 40 dias, né? Você lê aí Atos, capítulo 1, versículo 3, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Por que Jesus ensinou a eles as coisas relativas, as coisas que eram da conta ao reino
quando havia outros tantos assuntos que ele poderia ter ensinado. Porque Jesus tinha o desejo que os judeus pudessem entender que ele era o Messias esperado e que ele iria reinar num reino futuro. E que Jesus ressurreto, Jesus tendo vencido a morte, significava que este reino futuro estava próximo. Você vê que Atos capítulo 1, versículo 6, há uma pergunta assim para Jesus, né? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus esperava, ou ele batalhava naquele momento, né? Jesus, na sua infinita sabedoria, mas ele não deixava de fazer aquilo que lhe estava proposto, né? Ele esperava que os judeus entendessem que este reino judeu seria restaurado com o milênio. Que o milênio é um momento da história da humanidade que está dentro dos planos de Deus. E a resposta a esta pergunta de Atos 1,6 está aqui no versículo 7 e 8 de Atos 1. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, este exemplo de Jesus, nós devemos seguir, né? Jesus sabia que aqueles judeus, na sua grande maioria, não estavam entendendo, mas ele tinha que falar, porque alguns entenderiam, alguns se converteriam, e aquele momento era um momento de mudança. Era um momento de passagem de um jeito para outro jeito. Porque a partir daquele momento estava sendo criada, instituída a igreja. Você vê que Deus, na sua infinita grandeza e sabedoria, né? Primeiro é Ele, depois é a família, né? A primeira instituição, e depois é a igreja. Deus não passa nunca. A família, com a passagem das pessoas, não vou dizer que desaparece, ela se transforma. E a igreja um dia deixará de existir a partir do arrebatamento. A única coisa que permanece é o próprio Deus.
Então, a história da igreja é uma história passageira. Ela vai se acabar. A igreja vai deixar de existir a partir do arrebatamento. E em Atos, nós estivemos aqui falando um pouquinho, né? Porque a gente precisa correr aqui, senão nem tempo dá. Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 10. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês de capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Este reino que os judeus estão esperando, aguardando, todo judeu espera. Ele é esclarecido e infelizmente nós entendemos e os judeus não entenderam a partir do capítulo 3 do livro de Atos, versículos do 11 ao 26. Pedro, judeu, está pregando um sermão na área, no perímetro do templo. E este sermão que ele está pregando, ele está dirigindo, né, ele tem como alvo nesse sermão os judeus. E ele diz para aqueles judeus que eles, é claro, o alvo eram os judeus, mas tinham outras pessoas ouvindo. Mas mormente os judeus, porque ele estava no perímetro do templo. Entendeu? E o que ele fala para os judeus? Olha, há necessidade de arrependimento e há necessidade de se crer no Evangelho. Atos 3, do 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por meio da boca dos santos profetas desde a antiguidade. Então, a flecha do sermão de Pedro era para os judeus se arrepender e crer no Evangelho. Um pouquinho mais adiante, nesse capítulo 3, o apóstolo Pedro diz que há um reino futuro para Israel. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Israel é Israel, igreja é igreja. A igreja não substitui Israel. Israel não é substituído pela igreja. A igreja é passageira. Israel não. Entendeu? Porque há muita gente que acredita e outros que ensinam, né, que a igreja substitui Israel. O que existe, na verdade, é Israel. A igreja é passageira. Ela veio, foi fincada aqui, através do apóstolo,
através de Jesus, claro. Quando eu digo o apóstolo Paulo, eu estou dizendo aquele que revelou a igreja. Paulo revela a igreja e ela tem um período aqui na terra, depois ela desaparece. Ela vai fazer parte da história, claro, mas ela desaparece. O que permanece é Israel, que deve reverter a rejeição que eles têm para com Jesus Cristo. Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, é o Messias nacional e individual que levará o perdão dos pecados de Israel. Olha, Jesus não veio para nós, ele veio para Israel. Ele não veio, a direção de Jesus não foi para nós. Foi para, entenda, o alvo, a direção foi Israel. Israel rejeitou. Deus sabia, óbvio. E aí ele veio para o mundo. Porque ele veio para perdão dos nossos pecados. Dos pecados dos judeus, mas os judeus não creram. Então ele veio para perdão dos nossos pecados. Quando esta condição de o Messias voltar, e quando é que o Messias vai voltar? Você vê que a igreja está sempre ainda aí na história, porque ela está aqui. Né? Quando é que Jesus volta? Depois do arrebatamento da igreja. Aí vai existir aquele período de tribulação, de grande tribulação, e acontece a volta de Jesus. E Jesus vai voltar para estabelecer os tempos da restauração de todas as coisas. Os tempos de refrigério. Isso será no futuro. Nós não estaremos mais aqui, já estaremos junto do Senhor. Por que eu posso afirmar isso? Ora, porque ou nós fomos arrebatados ou morremos. Eu creio que nós seremos arrebatados. Porque aqui está falando de um período chamado milênio, que na melhor das hipóteses, entenda bem o que eu estou falando, na melhor das hipóteses, será daqui 7 anos. Você está entendendo? Porque se o arrebatamento for hoje, daqui 7 anos, que é o tempo que vai durar a tribulação, estará instaurado o milênio. Por causa disso que eu estou dizendo, na melhor das hipóteses, porque eu não sei se o arrebatamento é hoje. Pode ser? Claro que pode, mas eu não posso afirmar que será. E este tempo de refrigério não tem nada a ver com a gente. Ah, e lá na Bíblia está dizendo que vai ter um tempo de refrigério. Não, mas não é para nós. É o tempo da restauração de todas as coisas. Este tempo de refrigério também ele é mencionado, meu irmão, minha irmã, no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento já falavam deste tempo de refrigério. Mas nós não vamos passar por ele, você não vai passar por ele. Agora, meu filho, meus netos, eu não sei. Mas nós não vamos passar, porque nós já estaremos com o Senhor.
Isto é para Israel, e é bom você entender isso. Por que é bom eu entender isso? Porque tem gente que fica pegando trechinhos da Bíblia e enganando você. Enganando. Quantas vezes a gente ouve falar de refrigério, disso, aquilo? Especificamente nestas passagens, não é para nós. Por quê? Porque aqui é um tempo futuro, quando Israel vai se arrepender e vai se voltar para o Senhor. Quando Israel, a nação, o povo, vai ter a remoção dos seus pecados e haverá a redenção nacional de Israel. Isso você vai encontrar já sendo dito sobre isso em Atos capítulo 3, versículos do 11 ao 26. E agora eu quero entrar no último período de mudança que traz o livro de Atos, que é o capítulo 15, versículos do 6 ao 21. Aconteceu, acho que vai dar tempo. Olha, gente, é tanta coisa para falar, mas eu tenho que ficar cortando aqui, porque aqui, essas coisas que vocês verem, eu não escrevo o que eu vou falar, eu escrevo o que eu não posso esquecer de falar, né? Não posso esquecer, então eu escrevo aqui para não esquecer, ponho numa sequência para eu leio aqui, opa, isso aqui eu não posso esquecer. Então, tem coisas que não é que eu esqueço, eu pulo, porque o tempo não dá, mas hoje vai dar tudo. Ó. Houve um concílio em Jerusalém, naquela época, que está registrado exatamente aqui em Atos capítulo 15, né? E marca a última passagem desta mudança no livro de Atos. É muito bom você saber isso, né? O que está tratando Atos capítulo 15, versículos do 6 ao 21? A questão ali era a seguinte: se o gentil, quem é gentil? Todo o mundo que não é judeu é tratado como gentil. Não é judeu, é gentil. Tá? Como é que é, irmão? Deixa eu ler aqui. Não, irmão, você não está entendendo, querido? Eu estou tentando ser claro aqui. Se você não estiver entendendo, você, irmão Edjalma, você faz a pergunta do que você não está entendendo, que eu vou te esclarecer. Né? Nós não vamos entender bem, não, nós estamos entendendo perfeitamente, porque esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui é exatamente para você entender. Se eu estou esclarecendo e você não está entendendo, irmão Edjalma, a culpa é minha, que não estou conseguindo esclarecer devidamente você. Então coloca a sua questão aí, que eu respondo, porque senão não adianta eu trazer um esclarecimento se as pessoas não entendem, tá? Coloca aí, o que eu não estou entendendo? Estou entendendo isso e eu vou esclarecer para você, tá bom? Então houve um concílio em Jerusalém, que está tratado aqui no capítulo 15, né? E a questão envolvida nesse concílio era se os gentios, todo aquele que não, o judeu é circuncidado. Você sabe o que é circuncidar, né? É cortar o prepúcio do órgão masculino, do pênis do homem. É como se fosse, não estou dizendo que é uma operação de fimose, certo? Mais ou menos isso, para você entender o que é circuncisão. Então, neste concílio que houve lá em Jerusalém, o que foi tratado, e está aqui no capítulo 15, foi tratado lá que se deveria ou não
circuncidar os gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Você vê que nesta época aqui não se falava ainda em cristianismo. O cristianismo era uma parte do judaísmo. E isso é claro aqui, ó. Lembra quando eu falei várias vezes, Jesus era do judaísmo, Jesus era judeu, o cristianismo nasceu do judaísmo, né? Já falei isso tantas vezes, tem gente que ficou brava comigo, né? É só ler Atos 15, do 6 ao 21. O concílio não tratava do cristianismo, tratava do quê? Desta ala do judaísmo que havia se convertido ao evangelho. E o sujeito, para crer no evangelho, ele tinha que se converter ao judaísmo, né? E queriam saber se, nesse concílio, se discutia se ele tinha que ser circuncidado ou não. Olha só que coisa interessante. Tiago, que era meio-irmão de Jesus, meio-irmão por quê? Porque era filho de José e Maria. E Jesus era só filho do Espírito Santo com Maria, por uma obra milagrosa. Então era meio-irmão. Ele era o chefe da igreja lá em Jerusalém. E essa igreja de Jerusalém foi o centro do cristianismo judaico. E ele havia, a princípio, apoiado a visão de Pedro, de Barnabé e de Paulo, que ensinava o quê? Atos 15, 11. Cremos que fomos salvos, está falando judeu, hein? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como também aqueles eram os gentios, ou foram. Então, ele expõe o seguinte: expôs Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios. Ele está falando que Pedro já havia falado que como Deus visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos 15, 14 e 16. Aqui, Tiago está comentando em cima de uma citação de Amós. Eu estou aqui em Atos 15, 14 ao 16. Este comentário, este escrito, está em cima de Amós 9 ao 11, que fala dos últimos dias da restauração do povo judeu na terra de Israel. O que Amós 9,15 fala? E dessa terra que lhes dei já não serão arrancados. Porque aquela lá é a terra prometida. É ali que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele havia prometido para os judeus, não por atraso dele, né? Mas porque os judeus deixaram de ouvir o Senhor. Por causa disso que está dizendo que vai reconstruir o tabernáculo caído de Davi. E ali ficou decidido, neste concílio, que não havia necessidade de circuncisão. O cristianismo não pede circuncisão. Circuncisão quem pede é a lei.
Então, aquela ala do judaísmo que cria que Jesus era o Messias, se desloca da ala do judaísmo, mesmo fazendo parte, ela se desloca da ala que não cria, que ainda continuava esperando o Messias. Por quê? Porque o judaísmo exigia a circuncisão, e ali fica claro que a circuncisão do crente em Jesus é no coração e não no órgão sexual masculino. Ali houve a ruptura neste concílio de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Dali para frente é que começou-se lentamente a existir o cristianismo. Mas você vê que começou dentro do judaísmo, porque eram todos judeus. Mas e aqueles convertidos agora? Como é que vai fazer? Eles vão ter que circuncidar? Ali resolveram que não há necessidade. Se ele quiser, não tem problema. Mas não há necessidade, porque a circuncisão é agora no coração. Nós cumprimos a lei de Deus no nosso coração. Não mais indo ao templo, não mais fazendo as coisas que a lei exigia. Né? Então esse concílio, que era composto basicamente de judeus, entende, viu, irmão Djalma, perfeitamente que a era da igreja um dia será completada e que Cristo, quando a era da igreja for completada, é exatamente o momento em que Cristo vai voltar. E aí vai se cumprir as promessas davídicas, né? As promessas feitas para Davi, feitas para Israel. Só que isso só vai acontecer no reino milenar. Então essas três passagens que eu citei, que são de transformação, que é Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 10. Atos capítulo 3, versículos do 11 ao 26. E Atos capítulo 15, versículos do 6 ao 21, né? Você vê que a palavra restaurar, ela é sempre presente. Ou ela é usada de alguma forma. Por causa disso que nós tratamos esses três pontos do livro de Atos, né? Chaves para a compreensão de que Deus ainda não terminou o seu tratamento com Israel e um dia vai restaurar o reino a Israel. O que é restaurar o reino? Hoje uma irmã pediu, pastor, um dia fala aí sobre as 12 tribos de Israel, né? É exatamente isso que é restaurar o reino, né? São as 12 tribos tomarem conta de todo o mundo. A igreja está prestes a encerrar a sua história aqui. É Deus que sabe o dia, mas tudo nos leva a crer, a ter este entendimento, que ela está muito perto de ser levada embora, de encerrar a história, o ciclo da igreja aqui na terra. E aí Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, levando esta nação tão importante. Porque entenda o seguinte, Israel é o relógio do mundo.
O relógio do mundo não é Rússia, não é China, não é Coreia, não é Estados Unidos, não é nada disso. O relógio do mundo é Israel. É porque é de Israel que tudo vai acontecer. Então, só para eu encerrar aqui, o Novo Testamento não ensina de jeito nenhum que a igreja substituiu Israel. Não há esse ensinamento, né? O Novo Testamento reafirma os ensinamentos do Antigo Testamento de que Israel entrará em seu reino, no reino, uma vez que creia e clame pelo nome de Jesus como seu Messias, durante o tempo da angústia de Jacó. O que é essa angústia de Jacó? Dá uma lidinha lá em Romanos, capítulo 10, versículos do 13 ao 15. A angústia de Jacó será exatamente na batalha de Armagedon. Entendeu? Então, através da nação de Israel e por causa da nação de Israel é que acontecem as conversões no mundo. Porque foi aberto para os gentios a possibilidade de conversão e salvação. Então, se você que está me vendo, me ouvindo, não é judeu, né, você só se converteu por causa da nação de Israel. Deus sabe tudo, absolutamente tudo. Agora, isso não nos dá a fraqueza, não nos permite a fraqueza de não querer saber nada. Ah, Deus sabe tudo, deixa, eu não preciso saber. Não, eu preciso saber sim. Porque quanto mais eu sei, mais eu vou saber que Deus só é que sabe tudo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, é um assunto, né? Louvado seja o Senhor que permite a gente conversar sobre este assunto aqui no rádio. Graças nós te damos, Senhor, porque tivemos tempo de entregar a nossa vida a Jesus. E muitas e tantas outras pessoas também entregaram e estão entregando a sua vida a Jesus. Porque chegará o dia, e este dia está próximo, em que a igreja vai encerrar a sua história aqui na terra. Louvado, glorificado e exaltado é o Senhor. Bendito és tu. Livra-nos, Senhor, da mentira. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.